Shekhinah apoia no relacionamento de uma mulher com seu marido, unindo-os em amor e alegria, falando sobre Israel como uma mãe, seus filhos, de Itró lemos. E Itró veio com seus filhos a Moisés no deserto. Quando você diz a Moisés, por que acrescenta no deserto? Isso é uma pergunta. Pois nisso reside todo o significado na vida. O deserto simboliza a montanha do Senhor, o lugar de recepção dos prosélitos. Em outras palavras, Itró veio a Moisés com a intenção de se tornar um prosélito e ficar sob as asas da Shekhinah. Cada um que chega à região chamada monte torna-se participante desse ministério e é chamado de prosélito da justiça. Mas, embora ele esteja ligado a essa esfera sagrada, superior, ele é chamado ainda de ger, que é um convertido, uma pessoa que vive fora de seu próprio país, porque deixou o seu povo e sua família e passou a residir em outro lugar. Além disso, você olhará em volta e todas as pessoas escolherão homens capazes. Rabi Yossi, Isaac e Rabi Yossi estavam estudando a Torá um dia em Tiberiades. Rabi Simeão passou por eles e perguntou o que eles estavam ocupados. Eles responderam, das palavras que aprendemos de você, mestre. E ele falou, quais? Eles responderam, surgem do versículo, este é o livro das gerações do homem. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus os fez. Isso é Gênesis 5:1. Vamos dar uma olhada aqui. Gênesis 5:1. Então, eu tenho aqui, Zé-Sefer. Este é o registro, Toledot, Adão, Beion. Este é o registro da linhagem de Adão. Então, veja, quando Deus, Elohim, criou a humanidade, ela foi feita à semelhança de Deus. Isso é muito importante. Mas que existe um livro, que tem toda essa linhagem. Este livro diz que existem 2 livros superiores e um livro inferior. O livro de baixo é o livro das lembranças. E o livro de cima é chamado de este, que é exatamente a palavra Z, Zain e Re. Vejam aqui. Esse livro de baixo é chamado de este. Por que este? Porque nós, seres humanos, estamos debaixo de meses, 5 mais 7, 12. Okay? Então, tudo que nós fazemos durante esse período que nós estamos aqui é registrado nesse livro. Todas as coisas. Uma pessoa que faz coisas boas será salva, depende da intenção do que ela faz essas coisas. Tudo vai depender sempre, sempre da intenção do que você faz e por que você está fazendo alguma coisa. Se é para benefício próprio, se é para o bem das pessoas ou se é para o seu próprio bem. E continua. Então, para mostrar também, o livro de baixo é o livro da lembrança. O de cima é chamado de este, para mostrar que os 2 estão separados, mas são um só. Está escrito, este é o livro, ou seja, os 2 são um só. Existem 2 graus, o masculino, a vontade de doar, e o feminino, que é a vontade de receber. Porque todas as almas e espíritos que entram nos seres humanos são aludidos nas palavras gerações do homem Adão. Porque todos eles saem dos justos, e esta é a irrigação do rio que saiu do Éden para irrigar o jardim. Veja, quando se está falando de rio, na verdade está falando da entrada das almas nesse mundo. É uma metáfora. Isso está em Gênesis 2:10. Há também outro Adão inferior, a qual aludem as palavras, no dia que Deus criou o homem Adão. No mesmo versículo, no que diz respeito ao Adão superior, a união de macho e fêmea. Está falando de 2 tipos de união. É aludida, primeiro apenas vagamente, pelas palavras, este é o livro,
mas depois que eles produziram um descendente, eles são abertamente referidos como Adão. Então, é dito que Deus fez o homem semelhança de Deus. Mas a palavra semelhança, devemos entender isso como uma espécie de espelho, nos quais as imagens aparecem momentaneamente e depois passam. Segundo outra explicação, a palavra semelhança refere-se à união dos órgãos masculinos e femininos. E o mestre afirmou isso. Mas ainda este livro das gerações do homem, ou seja, um livro que revela o significado interior dos traços do homem, de modo a ensinar o conhecimento da natureza humana, o caráter do homem se revela no cabelo, na testa, nos olhos, nos lábios, nos traços do rosto, nas linhas das mãos e até nas orelhas, porque esses 7 você pode reconhecer diferentes tipos de homens. As cores dos olhos e o tipo ao qual o seu possível se conforma estão contidos no mistério das letras e quando se encontra com a letra Zayn e Samem. Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender. Então, aqui na palavra Sefer, ó, eu tenho a primeira letra aqui, um Zayn, um Re e depois um Samem. Tá vendo? Então, aqui o que diz é que essa junção dessas 3 letras que estão aqui é que está sendo falada aqui na discussão do Zohar. Depois a gente tem um Pei e um Resh, que a gente sabe que a palavra parar do mar, a vaca vermelha, tem, então, essas 2 letras, que vão dar 280, que é a somatória das letras sofite. Então, quando você soma as letras sofite, elas têm essa gematria, somada com o valor das letras mais as 5 letras. Então, você faz a gematria das letras, soma mais as 5 letras, vai dar esse valor. Muito bem. Com isso, então, aqui está falando que essa alusão, tudo que vai ser visto no homem, você pode enxergar, e é verdade. Algumas pessoas, quando elas vão muito para o lado da criminalidade, etc., você já enxerga um mau elemento na cara da pessoa. Ou se a pessoa tem uma certa sexualidade, ou qualquer coisa que seja mais assim, mais forçada para o lado negativo, você consegue identificar nos trejeitos, no cabelo e no rosto da pessoa. Muito bem. E aí continua explicando. Aquele cujos olhos azul amarelado tem loucura em suas veias. Então, se você vê uma pessoa que tem um olho azul e ele é meio amarelado, com aquele traço amarelado, essa pessoa tem loucura em suas veias. Por isso, sofre de megalomania. E é bombástico no jeito e na linguagem, na discussão. Ele é facilmente derrotado. Ele não merece ser instruído no sentido místico da Torá, pois não aceita humildemente e se infla com seu conhecimento. Então, a gente sabe que mesmo quando a gente senta com alguém que, por exemplo, acha que tem muito conhecimento e que quer falar, e ele senta na frente de um sábio, o sábio deixa ele falar, se ele não é seu aluno, se é o aluno, ele não vai deixar o aluno falar, vai ensinar. E ele deixa ele falar e ele nem se mete, porque ele já está tendo esse conhecimento que não deve nem se começar a ensinar a Torá a ele, porque ele já acha que tem todo o conhecimento. E aí diz, esse tipo de pertence ao mistério da letra Re, que está incluído na letra Zayn, estando muito longe da letra Samem, devido à sua fatuidade. Quando tal homem fala, muitos sulcos aparecem na sua testa. Aquele cujos olhos são pálidos, com alguma mistura de um tom esverdeado, é de temperamento explosivo, mas também costuma ser bastante brando. Mas quando ele fica com raiva, ele se torna cruel. Você não pode confiar nele com um segredo. Pertence ao signo da letra Re quando está incluído na letra Samem. O signo da letra Re é Áries.
O homem cujos olhos são brancos e azuis, com apenas um ponto preto nele, é alguém a quem não pode confiar segredos e faz bom uso deles. Se você fizer um bom começo em alguma coisa, ela continuará a prosperar. Seus inimigos não podem prevalecer contra ele, não pode prejudicá-lo e, por fim, ele subjuga completamente. Ele está sob o signo da letra K, quando ela está incluída na letra Sâmia. Tanto para os mistérios relativos aos olhos e mistérios revelados aos sábios. Vejam, esses mistérios faciais, eles são mais expostos, mas tem mistérios que são só revelados aos sábios de Torá. As linhas do rosto para os mestres da sabedoria interior, o traço do rosto não são o que aparece externamente, mas o que estão no interior, formado por forças internas, porque os traços do rosto são modelados pela impressão do rosto interior que se esconde no espírito que nele reside. Esse espírito produz características externas que os sábios reconhecem, sendo as verdadeiras características discerníveis do espírito. Um homem tem um espírito no qual a letra do alfabeto são desenhadas de certa maneira. Todas essas letras são encerradas nesse espírito. E, por um tempo, os desenhos dessas letras entram no rosto. E, quando elas entram no rosto, aparece com o desenho dessa letra. Mas essa aparência dura pouco tempo, exceto no rosto dos seguidores da sabedoria, no qual ela é sempre visível. Muito bem. O Ari, ele tinha essa força. Quando alguém vinha, algum tzadik muito grande vinha até ele via a letra que estava com defeito. Muitas vezes, quando você for meditar, se você vê uma letra que não acende, ou ela fica apagada, ou ela está com defeito, ou ela fica, sabe, de uma forma espiritual muito complexa de se entender, é porque essa letra está com defeito dentro de você. E você tem que começar a ver como você vai fazer para consertá-la. A Torá é um livro que a gente deve seguir com muito zelo, muito cuidado, muita força. A gente não pode esmorecer em momento nenhum, porque senão o nosso corpo ele toma a direção de tudo e a gente acaba se afastando da Torá. Então, essas letras, elas vão acender. E tem pessoas, eu tenho alunos que falam que veem as letras sobre a cabeça das pessoas, veem as letras em alguns momentos, e é muito bonito isso, de estar podendo enxergar essas letras. Às vezes eles veem as letras brilhando muito, outras vezes eles veem apagada, e etc. Existe um monte de mistérios que são vistos através da visão dessas letras. A partir do momento que você começa a meditar, que você começa a estudar o Zohar, já começa a estudar o hebraico, a visualizar as letras, você já começa também a ter certas percepções, isso é natural. E aí continua aqui. Então, existe um lugar chamado mundo vindouro, de onde sai o mistério da Torá com seu alfabeto de 22 letras, que é a essência de todas as coisas. E aquele rio que sai do Éden carrega tudo isso consigo, de modo que quando os espíritos e as almas emergem de lá, eles são todos selados com a impressão dessas letras. Que quando o espírito de um homem é assim marcado por eles, também causa uma certa impressão no semblante. Rabi Simeão disse, se assim for, a semelhança da mãe não está impressa na forma daquele espírito. Eles repreenderam. Este mestre é um ensinamento que ouvimos de seus próprios lábios. O desenho das letras vem do lado que está acima da imagem da mãe, ou seja, Biná. Está impressa no espírito, enquanto abaixo a forma da letra está escondida no espírito. O design está discernível das mães segue 4 protótipos. Então, vamos ver aqui o design. Qual é? Homem, leão, touro e águia, que a gente vê lá na visão de Ezequiel.
Porque o que pertence ao domínio do espírito rompeu e é visível e invisível. Todas essas formas estão desenhadas nas figuras das letras, embora estejam ocultas, são discernidas por pouco tempo, porque quem tem olhos para ver. Elas são discernidas pelo sábio, que podem compreender o mistério da sabedoria, contemplá-lo. Agora, estes são os 4 projetos e as suas manifestações de significado. Primeiro, quando o homem caminha pelo caminho da verdade, aqueles que conhecem os mistérios da sabedoria interior podem reconhecê-lo, porque o espírito interior está devidamente preparado nele e projeta todo o seu desígnio de dentro para fora, do invisível para o visível. E é esse desenho que se torna a forma exterior do homem. Este é o design que é mais perfeito do que qualquer outro. Este é o desenho que o torna brevemente visível aos olhos da sabedoria e de seus filhos. Quando alguém olha para o rosto de tal homem, é levado a amá-lo. Nele está traçado o desenho de 4 letras, por meio de um veio fino que se projeta do lado direito. O outro veio contendo mais 2 que se projeta do lado esquerdo. Essas 4 marcas formam 4 letras que constituem a palavra edute. A palavra edute é testemunho. O sinal da primeira letra é representado pela veia do lado direito. E cada uma das outras 3 letras é representada por uma das outras 3 veias. Isso é expressado na palavra. Um testemunho de José. Isso está em Perlim 81:6. Porque quem olhou para ele o amor? Ele era perfeito no amor. Na semelhança de Davi, as cores são invertidas e isso confunde. Isso é o que aconteceu com Samuel, 1 Samuel, está lá em 16, né? Isso é o próprio verso de Samuel, 16, no capítulo 7. 1 Samuel 16:7. Quando ele vê o rei Davi, a gente sabe que rei Davi é a Sefirá de Malbute, então ele se confunde, ele fica meio perdido com aquilo que ele estava vendo naquele momento. Tal rosto consegue todas as formas. Tal homem é equilibrado, tem autocontrole, mesmo quando está com raiva, e rapidamente se acalma. O número 2. Quando um homem não totalmente mau muda os seus caminhos e se volta para o Senhor, um bom espírito começa a se instalar sobre ele, de modo que ele se vê capaz de prevalecer contra o mal que estava nele. E por um tempo, esse espírito novo abre caminho para a expressão de seu rosto na forma de um leão, para um primeiro e um exame casual de seu rosto não inspiraria amor, mas gradualmente ele é melhor compreendido e amado. Quando as pessoas olham para ele, um sentimento de vergonha por suas más ações passadas toma conta dele, porque ele sente que todos conhecem seus maus modos anteriores e o sangue corre para seu rosto. Então ele fica pálido novamente. Existem 3 veias em seu rosto, uma direita, uma que sobe até a ponte do nariz, e uma terceira que as une, e dela se ramifica para baixo. Essas veias formam a figura da letra que são traçadas em seu rosto. Geralmente ela se destaca, tremendo, mas quando ele se arrepende e aos poucos se acostuma a andar no caminho da verdade, ele se acalma. O mistério dessas letras está contido na palavra carive, próximo, e que significa que esteve longe da santidade, embora existam outras veias em seu rosto, também ele não se destaca, exceto quando ele anda pelos caminhos tortuosos da iniquidade. Aqui também, a semente de Davi é o inverso dos outros homens, aparecendo primeiro na forma de homem e depois na de leão, e finalmente separando-se e assumindo a forma do outro lado. A terceira, quando um homem abandona os caminhos da Torá, segue o caminho da iniquidade, o Espírito do Santo, que primeiro residia em seu interior, retira a sua influência dele e outro Espírito passa a residir ali.
ou outra forma impressa nas linhas externas, e manifesta-se a visão do sábio na forma de um boi. Quando ele olha para a pessoa assim possuída, eles veem mentalmente essa forma e observa nela duas veias granuladas e vermelhas no lado direito do rosto e três no esquerdo. Estas são as letras simbólicas do seu tipo, que configuram assim visivelmente o seu rosto, um esférico e fino. E sobre ele, os outros dois também redondos. Os olhos de tal homem estão fundos, e sua cabeça, a expressão simbólica dessas letras é a seguinte: a primeira veia tem forma de caf e as outras duas de forma de reixe e tave, que é carete, ou seja, que eles foram cortados da presença divina. As mesmas letras são marcadas pelas veias do lado esquerdo do rosto. Seu significado é indicado nas palavras: a insolência de seu semblante testifica contra eles, Isaías 3:9. Essas veias incham no rosto mais do que todas as outras. Mas quando o pecador se arrepende e do caminho da mão esquerda e se volta para a mão direita da misericórdia e da justiça, aquele espírito cuja forma é o boi é subjugado e o espírito de santidade prevalece. Então, essas veias finas não aparecem mais, mas se alojam na cavidade interna da face e não são mais vistas, e ficam evidentes aquelas que são símbolos do bom humor. Eles se tornam evidentes em sua posição como a semente de Davi. O caso foi invertido: primeiro o leão governou e depois o boi, e seu rosto tornaram-se visíveis. Duas veias escuras, uma do lado direito e outra do lado esquerdo, que formavam as duas letras Dalet e Ai, que é completamente contrário de outros homens. E, finalmente, a 4. Este é o sinal de um homem que está perpetuamente em estado de reparar as más ações do passado, corrigindo o defeito da sua vida anterior na Terra, simbolizado pelo de uma águia. Seu espírito é fraco, veias salientes, com um significado simbólico, não são discerníveis na linha do seu rosto, pois foram perdidas durante o período da sua vida anterior. Mas o sinal pelo qual pode ser reconhecido é este: seus olhos não brilham mesmo quando ele está feliz, porque seu espírito não brilha nas letras, e a centelha de luz que estava nele em seu estado anterior se extinguiu. Ele não pertence ao grau daqueles cujo caráter pode ser lido em seus rostos, e eles podem ser aplicadas palavras. A eles podem ser aplicadas palavras. Por isso considerei os mortos que estão mortos mais felizes do que os vivos que ainda estavam vivos. Isso é Eclesiastes 4:2. Mas a semente de Davi é indicada pelas palavras: o segredo do Senhor é ele com que o teme, para mostrar-lhe a sua aliança, ou seja, a Torá. Assim, no espírito de um homem, como mostramos, escreve-se as letras que lutam para serem visíveis. É privilégio dos sábios apenas penetrar através dessas reflexões nos símbolos eternos e decifrá-los corretamente, para que eles, os sábios, possam finalmente alcançar o conhecimento do espírito, do qual os símbolos são a manifestação através do significado esotérico da palavra, este livro, conforme nós vimos lá em Gênesis. Através dele, tudo lhe é revelado, com exceção do rosto, que deve ser julgado de acordo com uma regra diferente, de acordo com a dominação do Espírito, ou o Senhor do Espírito. Felizes, verdadeiramente abençoados, são aqueles a quem foi confiado o conhecimento de todas essas coisas, tanto como o mistério do rosto. Os lábios, o mistério dos lábios pertence à letra P. Quando está incluída na letra Same, um homem cujos lábios são grandes e cheios é um contador de história, sem vergonha ou medo. Um homem de conflito e ressentimento. Ele não é capaz de guardar um segredo, mas quando ele é um estudioso da Torá, ele pode, por um tempo, manter assuntos secretos escondidos. Seu sinal é a letra P, quando está incluído na letra Reis, mas não em Same. Vamos ver aqui de novo no nosso texto. Então, aqui já tem a letra
P, não é isso? E a letra R. A letra P representa a boca, como está dizendo aqui, e o final de toda essa explicação dessa parte da Torá. Então, vamos continuar aqui. Mas não na letra Sam. Ele finge ser piedoso, mas não é. Você não deve ter nenhum negócio com ele, porque todas essas palavras só saem da sua boca, mas não do seu coração. Lábios grossos e secos indicam um homem de temperamento explosivo, insolente, intolerante e que fala mal do próximo sem qualquer pudor. Ele gosta de provocar e zombar dos outros. Um homem desta classe deve ser evitado e quando todo o seu rosto ficar peludo, sua língua má testemunha claramente contra ele. Ele é totalmente sem vergonha, adora brigas, ele é incapaz de ter sucesso nos assuntos mundanos, ele é vingativo, é implacável com seus inimigos. Sobre ele é dito, um homem perverso endurece seu rosto, Provérbios 21, 29. As orelhas. As orelhas excessivamente grandes é um sinal de estupidez no coração e loucura na mente. Orelha num formato pequeno denotam sabedoria e sensibilidade, e o dono dela gosta de experimentar de tudo. Seu tipo está sob o signo da letra Yud, que é virgem, quando está incluído em todas as outras letras. Tanto para os mistérios da fisionomia humana, agora voltamos para outros mistérios que as letras contêm, mas não enquanto aparecem na face e que dizem respeito à atenção dos tempos e das estações. Mistérios para os quais não temos méritos. Sabe Simeão diz, você é digno nesse mundo, é digno no mundo vindouro. Bem-aventurado os meus olhos que serão dignos de ver tudo quando eu entrar no mundo vindouro. Porque a minha alma clama ao ancião de dias, preparando-me para uma mesa na presença dos meus adversários. Você unge a minha cabeça com óleo, meu cálice está transbordando. Soterrim 23:5. E o santo bendito seja diz, a nosso respeito, abri a porta para que entre a nação justa, guardiã da fidelidade, Isaías 26:2. Então, eles começaram a raciocinar sobre o versículo. E ele, Arraiote, tinha as mãos de um homem, debaixo das suas asas, os seus 4 lados, e seus 4 lados eles tinham os rostos e asas. Isso é Ezequiel 1:8. E isso a gente vai ver na próxima aula, tá, gente? A gente vai continuar aqui falando da Arraiote na próxima aula.